Bom, a notícia urgente é que o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter Daniel Worcaro preso e o terceiro voto é do ministro Nunes Marques. Então, o ministro Nunes Marques acompanha o voto do ministro André Mendonça e também o voto do ministro Luiz Fux. Já temos quarto voto? Já temos 4 votos, o ministro Nunes Marques votou também. Eu nem sei se eu tô aqui, olha, já tô Agora na tela que eu me metendo. Pois pode se meter. Já temos 4 votos? Já temos 4 votos. Quem me informou nesse momento foi a Manuela Alcântara, nossa colunista aqui. Não, nós temos... Não, perdão. Não, foi o ministro Nunes Marques que votou, então falta o Gilmar Mendes ainda votar. Eu tinha confundido aqui na minha cabeça, mas vai lá, Neila. Então temos 3 votos, ou seja, já temos maioria para manter Daniel Worcaro preso, acompanhando o voto do ministro André Mendonça. Faltou o voto do ministro Gilmar Mendes, que já então deve computar o voto dele aí para a gente saber como pensa o ministro Gilmar Mendes, que é mais garantista, a gente sabe, mas daqui a pouco ele deve computar o voto dele, não deve esperar muito tempo, já que os outros 3 já colocaram o voto aí na urna virtual da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, conseguiram acompanhar o voto do ministro André Mendonça, o que é uma vitória para o ministro André Mendonça, Igor Gadelha. Sem dúvida, Neila. Boa tarde a você agora, boa tarde a todos. Eu estava aqui me metendo aqui na apresentação da Neila, mas é uma informação de última hora. O Supremo formou aí maioria para manter Daniel Worcaro preso. O que a gente pode fazer de análise? Eu acho que a tendência é o ministro Gilmar Mendes também votar para manter Daniel Worcaro preso. Ele não vai querer comprar esse desgaste sozinho de ser o único que votou, embora ele seja garantista, né, tenha posições garantistas, eu acredito que ele não vai querer comprar esse desgaste de ser o único dos ministros que votou para transferir Daniel Worcaro para uma prisão domiciliar ou tirar o banqueiro da Penitenciária Federal de Brasília. Então eu acho que a tendência é formar um placar de 4-0. Isso confirma uma tendência que ontem já se falava no Supremo Tribunal Federal e hoje de manhã cedo a gente publicou na nossa coluna. A expectativa era de que ou nós teríamos um placar de 2-2 com um empate que favoreceria Daniel Worcaro, levando a deixar a prisão, ou nós teríamos um placar de 4-0. Eu acredito, Neila, que essa decisão que nós já temos da segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi baseada numa escolha conjunta. Eu acho que ali foi tudo muito jogo jogado no Supremo. Eu acho que o Supremo optou, nesse momento, por resguardar, num curto prazo, a imagem da corte. Se o STF tivesse votado, né, a maioria da segunda turma votado para soltar o Daniel Worcaro, a imagem da corte ficaria ainda muito pior. Agora, ao mesmo tempo em que mantém o Daniel Worcaro preso e mantém a imagem da corte como um todo, né, mais preservada nesse curto espaço de tempo, eu acho que em médio e longo prazo, essa decisão da segunda turma do Supremo, ela vai favorecer a uma delação premiada do banqueiro Daniel Worcaro. E isso pode afetar os ministros da própria corte. Lembrando que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram arrastados para esse escândalo do Banco Master. E com Daniel Worcaro preso, a avaliação no STF é de que, sim, o banqueiro vai acabar fechando uma delação premiada. E mais, preso na Penitenciária Federal de Brasília, ele vai fechar uma delação premiada com o fígado. Essa foi a expressão usada por alguns ministros, porque ele está preso numa penitenciária que tem... uma cela de 6 metros. Uma cela de 6 metros. As condições lá são bastante restritas, então ele vai estar muito incomodado e vai fazer essa delação com sangue nos olhos, como a gente também costuma dizer, num linguajar popular, o que pode aí acabar, né, sobrando para os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A aposta, inclusive, no Supremo é de que preso só vai restar para ele fechar uma delação premiada com a Polícia Federal. Caso ele estivesse em uma prisão domiciliar, os ministros avaliam que a corte, né, se tivesse mandado ele para a prisão domiciliar, ficaria ruim com a sociedade, né? Teria uma opinião pública muito forte contrária a essa decisão, mas, ao mesmo tempo, a avaliação era de que, em casa, o Daniel Worcaro poderia não fechar delação premiada, ou, se fechasse uma delação premiada, fecharia com a Procuradoria-Geral da República, onde os ministros do Supremo avaliam que é mais fácil controlá-lo do que na Polícia Federal. Com certeza, e foi uma semana muito tensa.
onde deputados, onde senadores procuraram os ministros do Supremo Tribunal Federal para falar desse assunto. Hugo Mota, né, a gente falou aqui da coluna do Capelli, que Hugo Mota e Ciro Nogueira procuraram o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre isso. Foi uma semana em que o senador presidente da CPMI e do INSS procurou André Mendonça para falar sobre o assunto. Foi uma semana inteira falando sobre isso, onde sai pesquisa Genial Quest mostrando o descontentamento da população brasileira, a opinião pública caiu, desabou em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, decisão realmente acertada da Suprema Corte neste momento. Eu acho que realmente o Supremo como um todo, ele entendeu que era melhor preservar a imagem da instituição Supremo, mesmo que isso possa vir a trazer alguns danos para alguns de seus integrantes. Então, os ministros pensaram numa forma mais ampla e menos de forma individual, né? A imagem da corte perante a sociedade vai ficar melhor, mas essa decisão de manter o Daniel Worcaro contribui para uma delação premiada, o que pode acabar sobrando, né? Aquela coisa, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu acho que foi essa a avaliação. Eu acho que também o Gilmar Mendes tende a votar por mais um ponto. Ele é muito ligado ao André Esteves, que é o do banco BTG Pactual. E o André Esteves era adversário do Daniel Worcaro, né? Tem muita gente que aposta que isso pode ter influência. Eu acreditaria, se tivesse que apostar hoje, que esse placar vai ser de 4-0, aí uma unanimidade na segunda turma para manter Daniel Worcaro preso. Então nós teremos aí cenas dos próximos capítulos. Lembrando que interlocutores de Daniel Worcaro, alguns advogados, não os que estão na defesa dele atualmente, mas alguns interlocutores dele procuraram integrantes da Polícia Federal e da PGR nos últimos dias para sondar ali, né, como seriam as possibilidades de uma delação premiada para ele. Mas, claro, a Daniel Worcaro estava esperando esse julgamento aí do STF da segunda turma. Agora, com a maioria, tudo caminha para ele fechar uma delação premiada. Bom, a gente falou mais cedo aqui sobre a sala cofre do Senado, onde estão guardados os dados obtidos pela Polícia Federal, os dados do Daniel Worcaro. A sua coluna também traz a informação sobre os parlamentares que terão acesso a esse local. Por que os líderes escolheram esses parlamentares específicos? Olha, no caso dos bolsonaristas, eles escolheram a senadora Damares Alves e a deputada federal Bia Kicis para ficar aí até o fim de semana entrando na sala cofre e colhendo informações sobre a íntegra do material de Daniel Worcaro. As duas foram escolhidas porque moram aqui no Distrito Federal, né? É mais fácil para elas virem. A maioria dos deputados, né, de outros estados está voltando para as suas bases eleitorais porque está havendo muita negociação, né, em relação às trocas de partidos, à formação de palanques. Em relação ao governo, o deputado Paulo Pimenta me disse, né, que iria lá entrar para ter acesso a essa sala cofre. Ele é vice-líder do governo e é o principal membro da tropa de choque do governo na CPMI do INSS, né? E ele também tem residência fixa aqui em Brasília. Agora é cheio de restrições, né? Não pode entrar com celular, tem horário para entrar. Vamos ver o que é que vai sair daí. A gente da imprensa tá de olho, a gente não pode entrar, mas os parlamentares e assessores podem entrar e podem, eventualmente, né, repassar essas informações para a imprensa que, mesmo sob sigilo, são de interesse público e por isso que a imprensa vai atrás dessas informações mesmo sendo sigilosas. Bom,